Canal Direito Você Precisa Saber. Comentários sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Apresentamos uma abordagem cultural do que é o direito. Então, nesse canal, nós fazemos esse tipo de abordagem, uma abordagem cultural do que é o direito. Caso você tenha uma causa, uma questão que você acha que é jurídica, etc., recomendamos que você procure um advogado. Este é o áudio-vídeo número 3 sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os dois áudio-vídeos anteriores você localiza na playlist Direito Você Precisa, aqui do canal. Neste áudio-vídeo faremos comentários demonstrando como o Brasil respeita esse tratado, como todas as leis nele se referenciam, então todas as leis do Brasil se referenciam desde 1948 nesse tratado internacional que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E como diversas leis se originaram dessa declaração, uma vez que o Brasil precisa estar legal para conviver, comercializar, se relacionar com outros países. Então vamos ver nisso lá no início do governo Collor, tinha 1 ano e pouco de governo, em 1990, surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, fazendo com que o Estado invista dinheiro na educação infantil, não é? O Estatuto ele tem essa base dos direitos que as crianças são enquanto sujeitos de direito. A mídia falou muita coisa sobre outros direitos ali dentro e sem abordar adequadamente o amplo Tratado de Direito Infantil, que é a Lei 8069/90. Surgiu também em seguida o Estatuto, ainda no governo Collor, se não me engano, aliás, sim, o Estatuto do Idoso, depois veio o Estatuto da Questão Racial, tem Estatuto dos Indígenas e vários outras leis, ou estatutos, são chamados estatutos também, que vem nessa linha do Brasil estar se alinhando naquela época internacionalmente com o cumprimento dessa declaração, desse tratado internacional que tem força de lei no Brasil. Desde 1948, uma vez assinado, ele já é uma lei vigorando no nosso país, então, nesse caso, há 77 anos. Tratamos também em outros vídeos do canal de esclarecer o significado e a diferença entre expressões jurídicas que ouvimos na mídia ou de alguma outra forma no nosso dia a dia, como, por exemplo, Estado de Direito e Estado Democrático de Direito, são coisas diferentes. E estão em outros vídeos aqui do canal, cujos significados são importantes sabermos para nos mantermos realmente atualizados com os conhecimentos e entendimentos gerais, e até sabermos se o que a mídia diz está correto, né? Uma profusão enorme no final do século XIX, né? Tinha o telégrafo de fio, surgiu o telégrafo sem fio, já com ondas de rádio, e o rádio não parou prestando um serviço maravilhoso, depois veio a TV prestando um serviço maravilhoso, e quando surge no início dos anos 1990, essa mídia barata que é a internet, as mídias antigas, né, a mídia impressa, a TV, o rádio, ficaram com medinho e aí falam as coisas pela metade. Você vê que eles não falam números, né, não fazem cálculo de números, não tem. E isso faz parte do sistema deles, que é um sistema muito caro. Então, o próprio fazer rádio, fazer TV, precisa ser democratizado num sentido econômico, né? Precisa ser acessibilizado. Você quer criar uma TV no seu rádio, no seu bairro, precisa deixar a pessoa criar, né? O Brasil precisa avançar nesse direito exatamente para reduzir os gastos com essas mídias, os custos e ampliar a capacidade de cobertura que elas tinham antigamente, porque elas perderam, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada, proferida e assinada por 48 países no ano de 1948 em São Francisco, nos Estados Unidos. Portanto, logo depois da Segunda Grande Guerra, foi criada a ONU e foi, então, proferida essa Declaração de União por direitos fundamentados no direito da pessoa
dessas 48 nações no início. Hoje são 193 países de todo o mundo. E o Brasil está lá desde o primeiro grupo de 48 países. Todos esses países preocupados com a qualidade de vida que se reflete na dignidade humana, no comportamento humano e nos resultados de humanidade, crescimento e progresso das sociedades que assim afastam as guerras. Vale lembrar, acabei de dizer, mas repetindo, que tratados internacionais assinados pelo Brasil viram imediatamente lei no Brasil. A declaração foi adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas como Resolução 217-A3, em 10 de dezembro de 1948. E ela se inicia com um preâmbulo que demonstra suas razões e âmbito de aplicações. Vejamos, então, essa parte do preâmbulo. Os primeiros dizeres do preâmbulo são que o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo vem do reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis ou imexíveis. Ou seja, todos nós, seres humanos, desses 193 países hoje, temos direitos imutáveis, imexíveis, que na lógica dos países, sua alteração faz com que os países sejam passíveis de intervenção internacional. Por exemplo, sanção é um tipo de intervenção. Intervenção comercial, né, muitas vezes. Em seguida, que foi ali, no preâmbulo, está escrito isso, proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum, o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade. Isso porque, anteriormente, o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade. Seguindo, vale refletir esse parágrafo aí, mas seguindo o preâmbulo. Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. Império da lei é um termo que fala do conjunto, do amarrado inteiro de leis de um país que tem a função de proteger os direitos humanos. Observação. A expressão império da lei não quer dizer, por exemplo, que as leis têm um rei, um imperador. Quer dizer pelo conjunto de leis por todas as leis dos países e por essa lei universal que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações. Isso está bem explicitado nesse preâmbulo também. Considerando que os povos das 48 Nações Unidas, que hoje são 193, reafirmaram na Carta sua fé nos direitos fundamentais do ser humano, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos do homem e da mulher, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla, considerando que os países membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do ser humano e a observância desses direitos e liberdades, considerando, incluirei aqui uma ainda que, uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso. Agora, portanto, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente essa declaração, esforce-se por meio do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios países membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. No artigo 1º da Declaração, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência. Olha que coisa bonita.
e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Então, já se presume aqui o que está, por exemplo, na educação infantil. A escola tem duas funções fundamentais, que são socialização e construção de ensino. Na socialização entram esses hábitos de espírito de fraternidade de uma pessoa para com a outra, que é um direito, porque nós nascemos livres e iguais em dignidade e direitos, e que somos dotados de razão e consciência e que devemos, então, agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. E que isso, vale acrescentar, é contrário às distopias que a gente ouve por aí, de domínio, por exemplo, das inteligências artificiais que vão dominar nos países e vão decidir pelos governos e etc., que são narrativas muito ruins. As máquinas, as IAs, por exemplo, inteligências artificiais, e mesmo os supercomputadores são programáveis e não podem nunca serão superiores aos seres humanos. É contrário, inclusive, ao artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 2º, parágrafo 1º, diz que não se exclui dessa declaração nenhum ser humano. Então, nenhum ser humano é excluído. Parágrafo 2º, diz que não há distinção dos direitos da pessoa fundada na condição política, jurídica ou internacional do seu país. Então, independente dessa questão de um determinado país, a pessoa não perde os direitos dessa declaração. Por isso que tem esse recurso internacional de sanções contra os países que não cumpram esses direitos. Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Por isso que a gente vê aí o Ministério do Trabalho, não é? Percorrendo os lugares e etc., atuando objetivamente sobre isso, contra essa questão de situação que na legislação brasileira é chamada de análoga à escravidão, etc. Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem ao tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, porque são contrários à declaração de humanidade, de que a pessoa tem uma consciência, tem essas coisas. Então, por inteligência, tem N maneiras de se chegar a objetivos específicos com relação a uma pessoa, por exemplo, que comete uma infração, um crime, etc. Artigo 6º. Todo ser humano, em qualquer lugar, é reconhecido como pessoa perante a lei. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei, têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Por isso a gente vê aí nos jogos de futebol, agora indo para o Mercosul, os países andinos e do Mercosul, alguns têm e a maioria não tem legislação contra essa questão da discriminação no âmbito dos esportes, e o Brasil está tendo atualmente uma atuação nesse sentido aí. Os artigos 8º ao 11º falam de relações e direitos em relação à aplicação da lei. Vale destacar o artigo 9º, ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. O artigo 12, ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Essa questão da difamação, da calúnia, está fundamentada aqui, ó. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Artigo 13º fala da liberdade de ir e vir dentro do país e fora do país de origem. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Estado aqui entendemos o estado federado, que é o país. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar. Artigo 14º. Parágrafo 1º. Direito ao asilo político em outro país no caso de perseguição de origem política. Parágrafo 2º. Não tem esse direito no caso de ter cometido crimes. O artigo 15º. Direito à nacionalidade e não poderá ser privado da nacionalidade. Comente, compartilhe, ajude o canal.